vai entrar num outro módulo do nosso sistema que a gente chama de call center, né? O módulo call center, ele é um módulo onde você trabalha mais filas ativas e receptivas, mas você consegue ter o detalhamento do que cada login, pessoa que está logada no sistema está fazendo, né, Ricardo? Isso, exatamente. Aí é importante pontuar isso aí que o Bicudo está falando. Dentro dos relatórios gerais, eles estão mais correlacionados com as chamadas das pessoas, tá? No sentido de dela conseguir ter feito uma chamada, dela não conseguir ter feito a chamada, de você ter os tempos da chamada, né? Que no caso é o CDR. Está relacionada mais com a parte de telecom, tá? Com ela ter conseguido fazer ou não a chamada e a duração dessas chamadas, tá? Na parte de call center, desculpa, os relatórios eles são mais a nível gerencial para que você tem questão de login, log-off, tempo de operação. Ela está mais relacionada para você ver a saúde do seu call center, entendeu? Basicamente a diferença dessas duas abas de relatório é essa. Tá? Uma é mais relacionada à telecom propriamente dita, né? Simplesmente se fez e não fez, quantos minutos fez, e a outra é a gerência da sua operação dentro de um ambiente de call center. Tá? Porque aí essas métricas vão ditar qual rumo você vai tomar em cima do seu call center para saber se ele está numa operação saudável ou não, entendeu? Baseado nas estatísticas desses relatórios. Por isso que nessa parte de call center você tem vários relatórios mais específicos que não tem muita utilização para o PBX convencional, né, mas que são importantes aí para uma operação de call center. Certo, Bicudo? Exato, cara. Essa é a dor. Pessoal, se tá fazendo sentido para você esse vídeo, vai lá, ó, se inscreve no canal, tá? Deixa um like, se tiver dúvida, deixa comentário, compartilha o conteúdo para chegar em outras pessoas. É muito importante, tá, esse processo, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo está sendo importante e ele acaba dividindo com outras pessoas. E aí você acaba ajudando aí o pessoal. Tá legal? Então agora a gente entra no segundo módulo aqui, o módulo de call center, e vamos falar um pouquinho sobre os relatórios, iniciando pelo relatório de pausa. Isso aí. No caso dessa operação em específica, vocês estão vendo que esse relatório aí, por exemplo, ele ficou muito apertado, né? Eu vou Por quê? mudar a data Porque... aqui, tá, Ricardo? Ah, beleza, fechou. Porque aí vai ter mais dados também. O que acontece? Nesse caso, você vai ter uma grid aí, onde ele vai ter todos os ramais versus todas as pausas, tá? Então, no eixo X você tem aí todos os ramais e no eixo Y você tem todas as pausas. E dentro desse aí você tem o tempo de pausa em cima de cada uma delas. No caso específico desse cliente, ele tem um monte de pausa configurada, acho que tem mais de 15 pausas configuradas. Então, no caso, ficou um pouquinho um em cima do outro. Mas a ideia desse cara aqui é ele mostrar de uma forma mais visual quanto tempo que ele ficou de pausa. Se você pegar ali, ó, por exemplo, ó, o 1007, você consegue ampliar aí, Bicudo? Se você pegar o 1007, isso, vai colocando um pouquinho para sua direita, por gentileza. Se você pegar o 1007 ali no caso, Ó, aqui, né? Isso, exatamente, ó. Isso, põe um pouquinho só para cima só para pegar qualquer coisa. Por exemplo, ó, ele entrou numa pausa lanche e ficou 19 minutos nessa pausa lanche, entendeu? Lá no final você vai ter os totais. Então você tem uma pausa lanche, uma pausa 2 e aí o total lá da pausa lá que é o que deu 39 minutos. Então nesse caso aí você consegue ver as pausas assim de bate pronto, tá? A ideia No não é caso ver essa tela, né, Ricardo? A ideia é você fazer o download, baixar um CSV e poder configurar no Excel para você ter uma organização por colunas lá e você poder fazer um relatório mais personalizado, né? sim, sem dúvida. Nesse caso também é importante lembrar, a gente acabou não passando antes, passou batido. O Bicudo, você pode, por gentileza, ali abrir o filtro? Isso. Então, se você pegar praticamente todos os relatórios existentes dentro da plataforma, você consegue filtrar por dia, por dia, e dependendo do relatório, obviamente, você consegue filtrar pelo tipo. Então, por exemplo, por ramal, alguma coisa do gênero, tá? Esse aqui, no caso, é mais para você pegar um geral de mais ou menos quantas pessoas estão em pausa e também o tempo de pausa ali, tá? Nesse caso, que nem o Bicudo falou, é interessante você ir lá e fazer o download dessas informações, tá? Mas nesse caso, assim, é mais uma parte visual também que você consegue visualizar em cima da sua operação, beleza? Fato. Seguindo aqui, então, a gente vai pro... Também, desculpa, Bicudo, sem querer te Isso. cortar, uma outra coisa também que é o seguinte, a quantidade de pausas específico desse cliente
ela também não é muito usual, tá? Normalmente você tem umas 2 ou 3 tipos de pausa só. No caso desse cliente em específico, ele tem várias pausas. Como o sistema permite que você configure N pausas, esse cliente aí tem várias, tá? Mas normalmente você tem umas 3, 4 tipos de pausa no máximo, né? O bicudo talvez Sim, sim. um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Mas fica a critério do cliente, tá? Aí a gente não consegue parametrizar, né? Como a gente deixa sem limite, o cliente pode criar à vontade, escrever do jeito que ele que atenda as necessidades dele no negócio. Sim, sim, Então, sim. visualmente não ficou legal, mas que eu te falei, aí ele vai no download, baixa o CSV, ele pode organizar o relatório ali, ter uma visualização melhor. Aqui é um informativo, né, para um pré-download, vamos dizer assim, tá? Isso aí. Seguindo aqui, ó, detalhes de ligações. Isso, bacana. Aí a gente já vai para uma parte bem gerencial mesmo, tá? Nesse detalhe de ligações, aí ele fica registrado todas as chamadas. No caso desse cliente em específico, ele só tem filas receptivas, tá? Então, todas as chamadas que foram atendidas pela fila, entraram em fila de atendimento desse cliente, elas ficam registradas aqui, tá? Então aqui você já começa a ter umas informações importantes de, por exemplo, qual que foi o agente, o horário de início, o horário final, duração total da chamada, duração em que o cliente ficou na fila de atendimento, tá? Qual foi a fila que ele entrou? No caso aqui, ele mostraria, se fosse uma fila sainte, qual seria o tipo da chamada. Nesse caso, no caso desse cliente, como ele só tem filas receptivas, ele só mostra um incoming, e o número que chegou a chamada. Ele também vai registrar se teve uma transferência para algum outro ramal ou para um número externo, tá? E uma particularidade das filas receptivas é que é o seguinte: toda fila receptiva é automaticamente atendida pela fila, tá? Não pelo agente, não necessariamente pelo agente, mas pela fila, tá? Nesse relatório, ele vai mostrar o completo, todas as chamadas que foram recebidas e atendidas pela fila e efetivamente pelo agente, tá? Então isso aí já começa já a ir para uma parte bem gerencial já da coisa já. E Beleza? você consegue fazer o download também aqui e poder ouvir aquela ligação, o que aconteceu com ela, né, a conversa, o tempo que ele ficou na fila, se o cliente falou alguma coisa ou não, tudo é gravado, tá? Show de bola? Exatamente, assim, no caso da gravação, isso é importante que o Bicudo comentou, dentro do sistema todas as chamadas elas podem ser gravadas, tá? Então, nesse cliente específico, todas as chamadas dele são gravadas. Olha um relatório bacana aqui, ó, para você poder falar de gestão de tempo, né? A hora, a quantidade de chamadas por hora por fila. Exatamente, pô, esse relatório é importante, as pessoas quase não dão atenção a esse relatório, mas ele é muito importante para que você consiga saber qual horário você deve colocar os seus agentes dentro de uma operação, principalmente de uma operação receptiva, tá? Se você for reparar, ó, você tem todo um gráfico ali, depois você fazendo a extração desses dados via Excel, você consegue montar um gráfico onde você consegue ver certinho ali dentro das chamadas qual é o pico de atendimento dentro de um horário específico. Então, nesse sentido, você consegue coordenar o horário de atendimento dos seus agentes para que o pico de agentes coincida com o pico de chamadas que você recebe. Então, por exemplo, se você for lá meia-noite, sobe só um pouquinho, sobe, por gentileza. E isso, por exemplo, ó, se você for pegar nesse caso específico desse cliente, a gente vê aqui, por exemplo, que a fila 9002, o mínimo dela é por volta de umas 4 horas da manhã, tá? Sendo que ele cresce e ele chega até mais ou menos às 9 horas da manhã, é o pico dela. Entendeu? Então o que você faz? Você planeja os seus agentes, não é para entrar às 10 horas nem às 11. Entendeu? O pico deles, na verdade, para começar a entrar os agentes, seria por volta de umas 8 horas da manhã. Entendeu? 7, 8 horas. Para quê? Para que quando chegar no pico de chamadas, o pico de agentes que você consegue disponibilizar já esteja já pronto, já em operação. Então isso é muito importante para você conseguir gerenciar os seus agentes em cima da utilização do sistema, tá? Da entrada Você vê que a tarde cai chamada do mesmo, sistema. né? Chega a despencar. Oi? O período da tarde, as chamadas são bem inferiores, né? Então você consegue ter equipes diferentes, dimensionamentos diferentes. Você pode fazer
uma equipe maior, uma equipe menor e dimensionar de acordo com o horário. Então aqui fica fácil, né, Ricardo? Você faz um check, você tira fotos por hora e compara e vê onde você tem que atuar, né? Bem bacana. Exatamente. E aí você repara que assim, ó, por exemplo, você tem todo um horário comercial, né, dentro do horário comercial, que eu digo dentro das 8 até as 8 da manhã até as 8 da noite, é onde você tem mais chamadas, mas o pico de chamadas é por volta de umas 9 horas, entendeu? E você vê que, por exemplo, esse valor depois das 6 horas da tarde, ele começa a cair até 4 horas da manhã, no caso desse cliente específico, entendeu? Aí a partir das 4, 5 horas começa a aumentar um pouquinho, 6 horas já começa a subir de novo até as 9, então, ou seja, 9 horas ali é o pico de chamada. Então, você coordena para que os seus agentes estejam disponíveis dentro desse horário, né? E aí você diminui a quantidade de agentes fora desse horário. Uma outra coisa importante também, bacana desse relatório em específico nesse cliente, que esse cliente atua 24 horas por dia, tá? Então, a gente tem dados durante o dia inteiro. Então, nesse caso em específico, o dia inteiro está dentro dessa curva, né? Sim. Cara, assim, gerencialmente é fantástico, né? Você vai poder olhar essa foto e saber o que fazer. Mas vamos seguindo aqui, ó. Ligações por hora, ligações por agente. Ricardo, antes da gente entrar no relatório, assim, ó, a gente dá uns pitacos aqui, né? Porque eu venho do mundo de call center, quem me conhece aí sabe que eu tenho mais de 15 anos de praia, né? O Ricardo vem do mundo telecom e a gente tem um pouco de domínio sobre estratégia, planejamento, entre outros. Então, se você precisar de alguma ajuda, volta a falar, vai no comentário, pede alguma ajuda, fala, cara, o que eu faço para dimensionar tô com esse seguinte problema, não sei o que, a gente pode te ajudar, tá legal? Sem dúvida, aquilo que tiver no nosso alcance para a gente poder ajudar aí, a gente vai colocando, de repente, uma dica de vídeo aí que vocês queiram, de forma geral, assim, dentro desse mundo, seja de telecom, seja desse mundo de call center, seja de mundo de telefonia, enfim, se tiver alguma dúvida aí, a gente vai colocando os vídeos aqui baseado no que vocês pedirem também, tá? É isso, perfeito, cara. Beleza? Vamos lá. Esse daí é ligações por agente. Esse caso em específico também é um relatório mais simples, tá? Onde a ideia é só você ver só quantas chamadas um agente fez e recebeu durante o dia de forma a somar elas, tá? Então, por exemplo, se você ver aí, você tem o número dos agentes, tá? Então, ou seja, qual agente que fez a chamada, a qual fila ele pertence. No caso dessa fila específica, lembrando que ela é só receptiva, tá? Essa operação ela é só receptiva, então por isso que ali no tipo ali você só tem só chamadas de entrada, a qual fila ele pertence, quantas chamadas ele recebeu, né? A duração dessas chamadas, a média e a chamada mais longa, tá? Isso aí também é bacana, porque em cima dessas médias, você também vai conseguir mensurar, juntando isso aí com aquela quantidade de canais por hora, com a quantidade de chamadas por hora, consegue mensurar quantos agentes você precisa ter. E em cima disso aí, você consegue tirar uma média de duração dessa chamada e dentro daquilo que você propõe de atendimento para o seu cliente, ver se o cliente está sendo bem atendido ou não, tá? Sem necessariamente você precisar escutar a ligação. Como que você vê isso aí? Aí, na verdade, eu estou entrando mais no mérito do bicudo, né? Mas se você pega, por exemplo, o agente fez 10 atendimentos, cada um deles de 10 segundos, das duas uma, ou você tem um erro nas chamadas, as chamadas estão caindo de forma incorreta para ele, não era uma chamada que era para ele ter atendido, e sim uma outra pessoa, ou o cara não está atendendo direito o cliente. Entendeu? Você consegue mensurar, né? O Ricardo tá fazendo a lição de casa certinho, tá aprendendo, hein, Ricardo? Você pega o TMA do cara, você consegue basear para entender o que está acontecendo. Você vai comparar com outras pessoas da mesma fila. Exatamente. Que, na teoria, tem o mesmo tipo de atendimento. E aí você se pergunta, por que eu tenho pessoas que ficam 10, 12 minutos numa ligação de média e outras, por exemplo, estou usando exemplos aleatórios, e outras você fica 5. E aí, quando você for olhar lá na frente, quando a gente for falar de NPS, você pode ver a avaliação do cara, se tá legal ou não, de acordo com a fila. Então, aí você começa a entender, vai fazer uma escuta na ligação, vai entender por que levou 10 minutos. Às vezes o operador é mais atencioso, ele é detalhista, ele dá opções para o cliente, mas não quer dizer que o cara que está fazendo com menos tempo, ele não presta um serviço legal. Às vezes ele é assertivo. Então ele só faz aquilo também que ele se propõe a trabalhar, né? Então tem que entender o modelo e formato, mas aqui é legal para você poder
bater aquela foto. Eu vivo falando de flashes e fotos, né? Para você poder tirar uma amostragem aí do seu sistema. Tá legal? Vamos seguindo? Exatamente. Em cima disso aí, você consegue saber, por exemplo, se as pessoas que estão fazendo um atendimento de algum produto ou de alguma fila em específico, como é que eu posso dizer? O perfil dele está correto para aquele tipo de atendimento que ele está fazendo. Sim. Entendeu? Por exemplo, que nem o Bicudo falou, você tem uma pessoa que ela é mais detalhista, talvez aquela fila em específico, aquele tipo de atendimento, não seja o melhor local que aquele agente precisa estar. Até a gente fez uma live até recentemente atrás que a gente pontuou que é o seguinte, é a questão da qualidade do atendimento do cliente. Em muitos locais, quantidade de chamadas atendidas não significa qualidade de atendimento. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. E essas métricas conseguem te direcionar para o melhor caminho que você vai adotar junto com os seus agentes, entendeu? Melhorando a qualidade, né? Sim, cara, quantidade não é qualidade. Ponto. Não tem como. Infelizmente, muitas centrais ainda trabalham. Ah, eu preciso fazer 200 ligações para entregar tanto que eu vou converter em tanto. Não é assim que funciona. Mas um dia a gente pode fazer uma live ou fazer um vídeo falando sobre esse tipo de abordagem de trabalho que eu acho que vai ser bem interessante. Ah, legal, vamos sim. Ligações por agente. Agora a gente vai entrar em tempo de espera. Isso também é um relatório bem interessante. Então, tempo de espera, aí você consegue mensurar quanto tempo as chamadas que estão, de novo, no caso desse aqui, uma fila de entrante, você consegue verificar quanto tempo as pessoas que estão ligando estão ficando em espera, tá? Nesse caso, ele é dividido a cada 10 segundos, com o pico em 60 segundos, que é 1 minuto, né? Então, nesse caso, por exemplo, a maior parte das chamadas, se você for pegar ali, elas estão sendo atendidas entre 0 e 10 segundos, tá? Então, se você pegar os totais, você tem 18 ali, se não me engano, que eu estou vendo, de 0 a 10 segundos e 12 chamadas entre 11 e 20 segundos. É um tempo bacana de atendimento, tá? Então, ou seja, você não está deixando o seu cliente muito tempo numa fila de espera. Mas, por exemplo, se você for pegar aquelas 3 últimas chamadas, elas estão ficando a mais de 1 minuto na fila. Então, por exemplo, se é uma chamada importante, por exemplo, se é uma fila de venda, cara, esse cara provavelmente vai derrubar a chamada e não vai mais ligar para você. Não é só fila de venda não, Ricardo. Esse aqui também você mede o nível de serviço, né? Mesmo o Exatamente, cliente aqui que tem ligações exatamente. entrantes, ele sabendo qual é o nível de serviço dele, o tempo que ele precisa atender esse cliente que está na fila ali, porque, cara, receptivo não tem muito segredo, né? Você Sim, ligou, vai ter uma ligação lá por trás que vai te atender, vai te colocar sim, numa fila. E o conceito de fila é aquele básico que a gente conhece no supermercado, né? O primeiro que entra é o primeiro a ser atendido, o último, e a fila vai entrando e vai andando, né? E aqui sim, no sistema de call center é a mesma coisa. Então aqui você medindo o NPS, você consegue já bater o olho e falar, nossa, eu tô dentro, não tô dentro. Aqui você não precisa nem daquelas contas que a gente tem no dashboard de percentual. Aqui no caso mesmo é um relatório bem bruto para você poder só bater o olho e entender quantos clientes estão dentro e fora ali do que você está precisando, né? E fazer o Excelzão, né? Baixa lá para você poder usar o arquivo de uma forma que seja assertiva aí para o seu negócio. exatamente. Que nem nesse caso aí, de bate-pronto, a gente consegue ver, pô, foram poucas as chamadas que passaram de 1 minuto, né, para serem atendidas. Que nem o Bicudo falou, nesse caso aí você tem que tomar cuidado, você tem que analisar de uma forma mais fria, porque não necessariamente isso aí é uma falha de operação, entendeu? Ah, dentro das possibilidades que você tem de quantidade de agentes versus horário, versus dia da semana, se é feriado ou não, pode ser que o número seja aceitável dentro daquele horário. Porque, por exemplo, você não pode simplesmente pegar num feriado, 2 horas da manhã, um exemplo, deixar 10 operadores lá disponível porque você teve Um pico em algum momento. um pique em algum momento, Sim. entendeu? Então, é justificável alguns pontos fora da curva. Isso aí faz parte de qualquer operação, né? Mas só tem que tomar cuidado só, e esse gráfico é muito importante para você ver como é que está o seu atendimento dessas chamadas receptivas para não deixar o seu cliente muito tempo em fila de espera, tá?
Show de bola, cara. Vamos seguindo aqui, ó. Outro relatório aqui bem bacana. Login e logout, cara. Isso, esse relatório aí, como aquele o nome já diz, é o login e logout dos seus agentes, tá? Nesse caso específico, ele não leva em consideração as pausas, tá? Simplesmente o horário que a pessoa se logou, o horário que ela se deslogou, tá? Vou fazer um parênteses aqui. Quando o Ricardo fala que não leva em consideração a pausa, é que a pausa ela está no meio do total work do operador. O que é o total work? É o tempo que ele ficou trabalhando. Esse aqui ele conta qual hora ele começou e qual hora que ele finalizou. E a pausa, todas as pausas, tudo que ele fizer no meio dessa contagem vai estar dentro do tempo de trabalho dele, tá? Se for improdutivo ou não é outra história. Isso, fazendo uma analogia é o seguinte: você vai trabalhar dentro de um escritório e você tem o seu ponto de entrada e o ponto de saída, né? Então, por exemplo, você bate o ponto na sua entrada, a partir do momento que você bateu o ponto, você está trabalhando. Você bateu o ponto de saída, você não está mais trabalhando. Dentro desse momento aí, você tem um horário, por exemplo, que às vezes você levanta para ir no banheiro, tem um momento que você levanta para ir tomar um café. Então, ou seja, são momentos ali que você não está produtivo, mas você está trabalhando, você está na empresa ali, você está direcionado. Mesma coisa para o pessoal que é agente, entendeu? As pausas são extremamente importantes para os agentes, por quê? Porque, por exemplo, a pessoa tem que ir no toalete, né? Ela não vai estar disponível para atender chamada. Então, para não correr o risco de cair uma chamada para ela, ficar tocando no ramal dela sem ela estar lá disponível, por isso existem as pausas. Mas ela está em operação, ela está trabalhando, entendeu? Então, o motivo da importância das pausas, se você for analisar friamente, é isso, é só para que não caia chamadas para ela. Mas o que vai direcionar se ela está efetivamente trabalhando ou não é o login e o logout dela. Tem empresas que usam isso aqui até para quando o cara tá em home office, para como se fosse marcar o ponto, tá? O ponto dele é contabilizado em cima disso, tá? Então, o login e o logout é importante por causa disso aí, diferente das pausas. Os conceitos são diferentes. O que tem que tomar cuidado aqui só, acho que o pessoal pode observar aqui, né, Ricardo, que por exemplo, quando você tiver mais de uma linha por dia, ou a pessoa deslogou em algum momento, ou caiu a internet, ou o computador desligou, e ela acaba deslogando. Então você pode ver que tem pessoas aqui que tem dois logins, eles vão contar em um momento separados, porque o sistema ele é frio, ele mostra o que realmente aconteceu. Então só pegando o exemplo aqui, ó, aqui a gente tem 30 minutos de login e logout, né? Então total work, e aqui a mesma pessoa já está com 5 horas e meia, se juntar os dois dá 6 horas que eles trabalham. Aí você pode ver que tem pessoas aqui que tem muito mais desconexões, como tem pessoas que só tem uma, porque foi estável lá e ligado o dia todo, né? Mas ali, se você for ali no filtro, dá uma olhadinha ali no filtro, isso aí são os dados brutos, né? Sim. Efetivamente, todo login e logout. Se você for ali em filtro, muda ali de detalhe para geral. Isso, exatamente. O que ele faz? Ele faz a somatória de todos os logins e logout dentro do dia, tá? Para ele te dar o total work. Ele vai te dar exatamente o total work. Então, por exemplo, tem algumas empresas que podem usar esse total work como sendo o ponto da pessoa. Então, por exemplo, por mais que ele tenha alguns logouts no meio do dia, que aí pode ser alguma variação de internet, reiniciou o computador, enfim, qualquer detalhezinho do dia, que ele pode pegar a somatória de todos esses logins e logout e vai dar o tempo total de conexão dele aí dentro do sistema, tá? Então, tem um detalhado que é importante, né, saber por que você ficou deslogando, entendeu? Mas aí você tem um total, caso você queira mensurar o quanto que essa pessoa esteve logada no sistema para fazer o acerto, ajuste, pagamento, enfim, alguma coisa do tipo. Beleza? Aí o deslogando e logando, eu acho que aí entra numa análise, né, de entender se a pessoa está com problema ou não. Exatamente. Soltou, acho que semana passada, um vídeo sobre troubleshooting, né? Então ali você pode, cara, faz muito sentido aqueles logins, logouts ali, várias vezes sequenciais, dá uma olhada no equipamento, no notebook, na conexão de internet, aí dá uma assistida no vídeo, a gente vai deixar aqui a referência, no cardzinho aqui, aí você pode clicar, acessar ele e ver um pouquinho as melhores práticas aí para tentar resolver esse tipo de problema. Show? Beleza. Vamos pro próximo então, agora é ligações recebidas com sucesso. Sucesso é bom, né? Exatamente, sempre é bom essa palavra. Então, isso daí também
são uns indicativos bem simplistas, né, mas importantes para você ver também como é que está a operação da sua fila, tá? Nesse caso, por exemplo, ele está mostrando ali quantas chamadas você teve de sucesso naquela fila, quantas chamadas teve abandonada, e total de chamadas. Perdão, e o tempo total de duração. Então, de uma forma bem simples, você consegue ver, poxa, olha, eu tive 15 sucessos e tive 6 chamadas abandonadas, total de 21. Opa, tá legal essa operação? Não tá, entendeu? Se você for analisar ali, você tá com 30% de chamadas onde as chamadas foram abandonadas dentro da fila, entendeu? Por que aconteceu isso aí? Então é legal dar uma analisada. Então, ou seja, esses dados apontados dessa forma, eles... o detalhe deles não é necessariamente o importante, entendeu? O importante é que você consiga bater o olho e falar, opa, tem alguma coisa estranha aqui, deixa eu analisar mais friamente. Juntando esse relatório com os outros relatórios, você consegue tirar uma visão do que está acontecendo e tentar identificar uma oportunidade de melhora. Sim, exato. E esses abandonados aqui, outro ponto, vou dar outro pitaco aí, né? Você tá fazendo callback neles? É uma reflexão, tá? Tá legal, bacana, show de bola. Não espere o cliente ligar. Se ele te ligou, a gente tem um serviço de callback, tá? Então, se você quiser, a gente tem um módulo lá que a gente habilita. Todas as chamadas abandonadas, ele pode discar de forma ativa e entregar numa PA sua híbrida aí. E você vai ter esse cara aqui atendido para você tirar as dúvidas dele sem ter que esperar ele ligar novamente ou sem ter que esperar alguém gerar um relatório para alguém ver, para alguém ter a intenção de ligar. Isso aí já pode ter passado muito tempo e esse problema não ter sido resolvido. Aí com uma hora de callback aí você consegue de uma forma rápida aí fazer contato com esse cara. Tá legal? Exatamente, de novo, esse daí é um relatório visual para entender o que está acontecendo, né? E não necessariamente às vezes é um problema, que nem eu comentei, às vezes essas chamadas abandonadas, por isso que é importante fazer uma análise. Pode ser que seja o mesmo número dentro de um horário totalmente aleatório, onde você só tinha um agente só, né? Então vamos supor, pode ser que essa chamada tenha ocorrido, essas 6 chamadas tenham ocorrido sei lá, 2 horas da manhã, onde você tinha 2 agentes, que porventura esses 2 agentes estavam ocupados em ligação, e o cara ligou, por exemplo, 6 vezes na sequência o mesmo número. Então, ou seja, são relatórios que assim, um é complementar ao outro, entendeu? Então o importante é verificar o que está acontecendo ali, entendeu? Então não necessariamente às vezes é um problema, entendeu? Mas é sempre importante visualizar isso aí. Mas veja, nesse caso específico ele já mostra que tem alguma coisa estranha, que é bacana fazer um pente fino aí do que aconteceu. Com certeza. Vamos lá, vamos seguindo. Olha quanto relatório, né, Ricardo? Olha como é rico o sistema, gente. Cara, para você fazer gestão, quem adora, por exemplo, cara, eu adoro número. Então, assim, eu não consigo conversar sobre uma operação, sobre um cenário, um ambiente, sem ter informação. Então, com isso aqui, dá para você fazer uma análise bem fria. Porque, assim, eu acho que tem alguns formatos, né? O formato 1, entenda através de números. Esses números aqui estão no sistema, então não é um humano que vai te passar, sim é um sistema. Aí depois você vai lá no Gemba, né? Vai no chão de fábrica, vai dar aquela olhada, vai dar aquela validada e ver se aqueles números são reais e por que eles estão acontecendo. Aí você tira suas conclusões de gestão para poder atuar, tá legal? Vamos seguindo aqui, gráfico de ligação por hora. Isso, esse gráfico ele é bem similar àquele gráfico de canais que você utiliza, tá? A grande diferença é que é o seguinte, quantidade de canais não necessariamente vai te mostrar o específico de fila. Nesse caso ele entra no mérito de qual fila está utilizando mais canais. De novo, é um gráfico onde você vai utilizar os dados, para conseguir saber se você tem agentes disponíveis ou não nos picos de utilização e saber se eles estão na fila correta. Por exemplo, nesse caso, que de novo é um receptivo, por exemplo, pode ser que você está designando agentes para uma fila onde você não tem uma grande utilização, entendeu? Então você teria que realocar eles para uma outra fila. Então, esse gráfico aqui é importante por causa disso aí, para você entender se os agentes, embora você esteja com eles dentro do horário de pico, se eles também estão na fila correta. Né? É a mesma daquele outro relatório lá, entretanto, nesse caso, separado por filas. Aquele outro lá, ele só soma o horário, né? Ele pegaria esse total aqui, né? O total de chamadas e ele apresenta lá em cima para você, que é o relatório do PABX.
Aí quando você entra no módulo do call center, por isso que é importante você conhecer os conceitos e, cara, se isso fizer sentido para você, você ativar esse módulo dentro da sua empresa. Porque aqui você. Olha Exatamente. que bacana, a gente sabe que hoje é feriado, é um dia que não tem muito fluxo, mas ó, às 18 horas bombou e às 19 horas bombou aqui. Se tiver um cara aqui para atender, e se essas ligações forem simultâneas, pode ser que alguma chamada tenha sido abandonada, tá? Aí tem que fazer toda a análise, voltar nos relatórios e ver Exatamente. o horário. Mas Mas você veja já só consegue como ver. você analisar os números, você consegue descobrir que às vezes não necessariamente é você começa a perceber que aquilo que você achava que estava bom, na verdade, pode ter um problema dentro, e justamente o contrário, que às vezes você simplesmente olhando um gráfico separado, você pode acreditar que tem um problema, mas na verdade não tem. Por exemplo, se você for analisar todo o fluxo de chamada dessa fila, ou no dia que a gente está gravando esse vídeo é um feriado, por exemplo, ó, se você pegar a fila 1001, ó, durante todo o dia, você vê que teve 2 chamadas às 9 horas da manhã, tá? Ou seja, dentro de um período de 60 minutos você teve 2 chamadas. Desce mais um pouquinho, por gentileza, Bicudo. E às 18 e 19 horas você teve 4 chamadas, tá? Aí vem aquela questão do bom senso. Pô, com base nisso aqui, quantos agentes você deixaria alocados durante o dia inteiro? Lembrando que é 24 horas essa operação. Cara, deixariam um único agente durante o dia num feriado, né? Entretanto, isso aí vai cobrir quase 24 horas do seu dia. Só que pode ser que nem o Bicudo comentou que às 18 horas entraram 2 chamadas no momento que que no momento que esse agente já estava em atendimento. O que vai acontecer? Ele vai mostrar que teve uma chamada abandonada, entendeu? E aí vem a questão de você pegar e parar e pensar e falar o seguinte: poxa, eu tive uma chamada abandonada, mas é necessariamente um problema? Porque, e aí vem a outra questão: vale eu ter 2 agentes nesse dia em específico, onde eu tenho uma chamada só por hora, eu ter o custo de ter 2 agentes? A gente tá Entendeu? falando isso no feriado, é uma análise rasa, né? Agora, se você pegar um dia de operação mesmo, Exatamente, exatamente. Mas é isso que eu estou falando. Tudo vale você pegar esses dados e conseguir analisar eles. Então, por exemplo, num dia de feriado, pô, um agente só aqui seria o bastante, entendeu? Só que pode acontecer de no momento esse agente está em chamada, ter uma segunda chamada e ser abandonado. Isso é um problema, a gente entendeu? tem que fazer a análise e ver se o nível de Fazer serviço se contempla isso ou não. Exatamente, entendeu? Então, cara, é tudo você analisando os relatórios. De novo, tem que entender o que está acontecendo para você conseguir encontrar oportunidades de melhorar a sua fila. E não necessariamente, às vezes, um número que parece ser ruim é necessariamente um ruim. É com base naquilo que você teve de premissa para montar uma fila, para montar um perfil de atendimento. Isso aí. Seguindo, Beleza? informações do agente. Isso. Esse caso aí, ele vai trazer umas informações detalhadas do agente. Vai lá, Bicudo, vai lá, abrir lá o filtro. Vamos pegar uma agentezinha específica aí. Pega uma fila aí, Pegar 9000, por 2002. exemplo. Me fala um agente aí. 1003. Não, eu Essa, acho. nessa fila. Tenta 9001 com outra gente. E muda a data ali, ó. Coloca uma data maior. Ah, Não tem a dados. sorte. Se tiver sorte, é ganhar na Mega Sena, né? Exatamente. Ixi, não. É que tem que casar o agente com a fila. Pega. Não, o número do agente ali, o Bicudo, 1003. Sorte. Fui enganado pelo teclado. Acontece. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, o relatório ele é bem detalhado, baseado nos agentes, tá? Então, você vai ter várias informações dentro de um período de tempo, né, que você seleciona, e aí você vai conseguir ver qual foi dentro do filtro de tempo que você colocou. Perdão. A primeira conexão dele, última desconexão dele, o tempo que ele ficou logado, quantas conexões e desconexões a somatória ele teve, quantas chamadas de entrada, chamadas de saída e tudo mais. Isso aí o sistema vai contabilizando, tá? Você vai ter ali quantas pausas ele teve de forma geral, os tipos de pausa,
o percentual da somatória das pausas que cada uma das pausas representa. Então você vai ter um relatório detalhado por agente, tá? Separado por fila também. Nesse caso, por exemplo, o sistema trouxe todas as informações relacionadas à pausa do agente, porque a pausa ela é geral para todas as filas, né? Então quando o cliente entra de pausa, ele entra de pausa em todas as filas que ele está conectado. No caso desse agente específico que o Bicudo trouxe, você verificaria, ó, ele não tem chamadas. Por quê? Porque naquela fila onde o Bicudo selecionou, ele não se conectou nela em nenhum momento. Então ele não atendeu chamadas. É Tá? um resumão da vida do agente, né? Oi, Bicudo? É um resumão da vida do agente na É um fila. resumão da vida do agente baseado na fila, tá? Isso. Outra coisa também dentro do sistema é que, assim, os agentes, eles são dinâmicos. Então, ele pode estar conectado hoje na fila 1, 2, 3, amanhã na 5, 6, 7, amanhã na 1, 2, 5, 6, 7, e por aí vai. Então, dentro do período que você traz, ele não vai te dar as informações caso não exista, por exemplo, dentro dessa fila, por isso que está zerado, entendeu? Mas todas as outras informações relacionadas à pausa vão estar lá. Então é só você pegar e aplicar o filtro certinho que ele traz as informações. E fazendo o download também você vai ter todas as informações aí para poder concatenar tudo. Mas o bacana é que ele traz assim, meio que acontece com cada um dos agentes, tá? Isso que é bacana. O que eu gosto do relatório aqui é saber a quantidade de pausa, o percentual, para olhar qual a pausa mais consumida pelo agente. Que no caso você pode ver que é o almoço, né, o lanche. Depois ele tá dentro dessa pausa 1, 2 e 3 aqui. Aí ele vai para a reunião. Você consegue medir aqui e avaliar onde ele tá deixando mais tempo aí parado, né, de produção. Porque quem usa um sistema de telecomunicações, a produção dele é sempre estar ali com o ramal ocupado, né? E aqui são em horas improdutivas. Exatamente. E aí você vê como assim, é associação de pausas. Por exemplo, se você for pegar o primeiro relatório dentro de call center, que é aquele relatório de pausa, né? Se você puxar aquelas informações, ele vai te dar o total de cada um dos agentes. E aí você consegue fazer um comparativo entre um agente e outro para saber se está dentro de um aceitável, entendeu? Não, tá igual. Senão você também corre o risco de bater o olho e falar assim, nossa, esse agente específico ele está muito de pausa. Não, na verdade não. Na verdade todos os agentes seguem essa mesma linha. Entendeu? Talvez com uma outra pausa diferente, mas em volume é a mesma coisa. Então, normalmente você sempre vai usar vários relatórios associados um com o outro, tá? É isso aí, show de bola. Pessoal, desculpa, é um pouco extenso, né? Mas a gente está querendo trazer aqui o conteúdo e tentar ser o mais rico possível para vocês, tá? Então, peço paciência. Exatamente, cara. Essa questão de relatório, assim, como o sistema ele tem muitos relatórios, tanto que assim, a gente está procurando ser o mais sucinto possível, mas trazendo uma abordagem de como ele pode ser utilizado esse relatório na prática, tá? Mas a nossa ideia, tanto que não é entrar no beabá, por exemplo, nesse aqui que o Bicudo entrou, que é o monitoramento de agentes. Isso aqui é a fila, número. A gente está tentando ser o mais breve possível, mais sucinto possível, mas de forma a dar sentido da existência daquele relatório, né? Mas acaba sendo um pouquinho mais extenso. Né? Por exemplo, esse aqui, ó, de monitoramento de agente. Esse aqui ele é bacana, que ele dá um overview geral do que está acontecendo no momento em que você abrir esse relatório, tá? Então, por exemplo, você tem todos os agentes que estão configurados dentro das filas, tá? Ou seja, que eles estão configurados, tá? Não que eles estão logados. Então, você tem ali uma galera que está logado, hoje é feriado, tá? Tem um bom pessoal ali que está logado. Você tem ali uma chamada em atendimento, por exemplo, do 1057, tá? Que está lá. Você tem ali, por exemplo, o 1052. Por que ele mostra um tempo de logout e os outros não? Porque no dia ele se logou em algum momento, tá? Então tô falando, fazem 7 horas que ele deslogou, 7 horas, né? Isso, aí então faz 7 horas que ele se deslogou e não logou mais. Os outros não mostram por quê? Porque no dia ele não se logou, entendeu? Então ele consegue dar uma visão de forma geral também do que está acontecendo naquele momento na fila. Como se fosse um dashboard, né, Ricardo? Que a gente tem o dashboard. Exatamente, é que a gente tem um outro dashboard, depois a gente vai fazer um outro vídeo com o dashboard propriamente dito, que é muito mais fácil de você visualizar, tá? É uma coisa muito mais intuitiva, mas nesse caso aqui você consegue acompanhar a sua operação também, tá? O que é rico desse relatório para mim é o tempo de logout, que você sabe quanto tempo o operador deslogou.
Uhum. Então, quantas chamadas ele fez, então você sabe que ele trabalhou, né? Ele trabalhou 6 horas aqui, ó. Aí ele falou só 14 minutos. A gente volta a falar, é um feriado. Aí você consegue já bater um olho e ver que tem alguém falando. Se tivesse alguém de pausa, ó, esse cara aqui tá de pausa. Então você consegue ver que ele tá de pausa 16 minutos. Então é mais bater o olho, ó. Aqui é outra pausa aqui, ó. De 1 minuto. Então você consegue bater o olho e entender um pouquinho ali o que tá acontecendo, certo? Isso, e verificar também nesse caso como são no caso desse cliente, né, os agentes eles são dinâmicos, né, então mesmo a gente pode estar, perdão, em mais de uma fila, então você consegue ver como que cada agente está configurado também em qual fila, entendeu? Então aqui você consegue ter um apanhado geral do que está acontecendo, beleza? Tá acabando. Monitoramento dos agentes, troncos usados por hora, esse aqui é bem simples. Isso, esse aí tem a mesma ideia dos troncos utilizados por hora em cima do sistema, tá? A grande diferença é que é o seguinte, lembra que a gente falou, mais ou menos na metade do vídeo, que aquele ali é um tronco geral de telecomunicações. Então, toda a plataforma, ele vai informar a quantidade de troncos utilizados por toda a plataforma, tá? Nesse caso aqui em específico, ele lista a quantidade de troncos utilizados pelas filas, tá? Então, vamos supor, eu posso ter troncos que são utilizados pelas filas e fora das filas, por exemplo, tem ramais administrativos que podem estar utilizando. Então, dentro do relatório de telefonia, que fica fora da aba de call center, ela vai mensurar todos os troncos, todas as utilizações, nesse caso só por fila, tá? E aqui, de novo, ele mostra cada uma das horas, ou melhor, perdão, separado por hora, a utilização desses troncos para chamadas entrantes, se forem atendidas ou não, tá? Isso aí. Bem simples, esse relatório é muito simples. Sim. Por hora. Monitoramento de ligações de entrada. Pera aí, acho que eu me deu double click aqui. Double click. Pronto. Beleza, vamos lá. Então, dentro das filas que foram configuradas, tá? Aí você consegue ver quantas chamadas elas foram abandonadas, quantas foram atendidas, quantas foram finalizadas, tá? E aí você consegue ter, de forma geral, como que foi o atendimento dessa fila dentro do período, tá? De toda a existência da fila, tá? O que acontece? Dentro desse relatório, por exemplo, você tem uma campanha, vamos supor uma campanha entrante, uma campanha sainte, então ele vai te dar essas métricas dentro da campanha, tá? Por exemplo, no caso de você tem uma campanha específica da venda de um produto, tá? E essa campanha, vamos supor, vai ter uma duração só de 3 dias. Então ele vai te dar as métricas em cima desses 3 dias, tá? Então, da duração da campanha, tá? Por isso que ele não tem nenhum filtro ali relacionado ao dia, a duração da campanha. Essa campanha vai durar 2 horas. Você fez um anúncio na televisão onde quem ligasse dentro das próximas 3 horas iria receber um prêmio ou qualquer coisa do gênero. Então, você cria uma campanha para aquelas 3 horas e ele só vai te mostrar a campanha durante essas 3 horas, tá? No caso desse cliente aqui em específico, as campanhas elas ficam ligadas 24 horas por dia por causa das informações que tem dentro dela, tá? Então aí você vai ter desde do início dela lá, como foi virada de mês, específico que a gente está gravando no vídeo, foi zerada as informações, mas ela serve por campanha, beleza? Aqui é o monitoramento de campanhas. Aqui eu posso até explicar, Ricardo. Eu tenho esse daí é bem voltado para call center, tá? Principalmente na parte ativa, de campanhas ativas, discador ativo. E aí o Bicudo manja muito mais que eu nessa parte. Isso é bacana, porque isso aí envolve bem a operação mesmo, que é onde a galera fica acompanhando com afinco, né? Esse gráfico aí. Esse aqui é mais um relatório voltado aqui a como está o mailing, a foto do mailing. Então, por exemplo, você vai ter lá a data da campanha, data de início e fim, hora de início e fim, para você não extrapolar, qual é o número da sua campanha ou fila, né? Quantas tentativas você vai dar, aqui é quantas vezes eu vou tentar escapar um número,
né? Aí ele vai contando aqui para você quantas vezes ele fez. Total de chamadas realizadas. Aqui a gente consegue ver um da fila de embalde mesmo, né? Chamadas em fila. Se tivesse alguém atendendo, a gente veria aqui a quantidade. Quantas chamadas foram atendidas, finalizadas, abandonadas. Ó, a gente tem 168 chamadas abandonadas aqui na fila. Aqui é legal que ele dá a duração média de uma chamada, então o TMA lá de atendimento. A duração máxima de chamada, a chamada de pico aqui deu 25 minutos. Aí é uma chamada que você pode ouvir, achar lá, entender por que ela demorou tanto tempo assim, se a sua média é 5. Né? E aqui é o bacana é o seguinte também, você consegue ter a visualização do número do seu agente e se ele tiver em atendimento, com quem ele está atendimento. Se fosse uma campanha ativa, a gente tem um vídeo falando sobre campanha ativa, onde a gente bota exatamente os números de telefones aqui sendo discados, e quando ele tem o atendimento, ele cai para o painel à direita aqui e já transfere para o operador. Nesse caso a gente não consegue simular aqui, porque a gente está fazendo esse vídeo num cliente receptivo. Tá legal? Mas é mais ou menos isso aí, é um monitoramento de campanhas em real time. Isso aqui pra mim é pra você ver o que tá acontecendo com o seu mailing e se as chamadas estão sendo entregues ou não. Tá legal? Atendimento por fila. Nesse caso aí, o que a gente tem? A gente tem todas as chamadas que entraram numa fila de atendimento, tá? Esse em específico é mais para atendimento receptivo, para filas receptivas. Então, nesse caso, a gente tem o quê? Todas as chamadas que foram atendidas pela fila de atendimento, então, ou seja, passaram por uma pré-URA. No caso, esse cliente ele tem uma URA, baseado na resposta que você dá nessa URA, ele encaminha para a fila de atendimento. E aí você tem a relação de todas as chamadas que entraram nessa fila de atendimento. Nesse caso em específico, a gente tem o quê? Tem para qual fila foi encaminhada a chamada, e se a chamada foi atendida, qual agente fez o atendimento dela, tá? Então a gente tem aí também registrado as chamadas que foram perdidas, ou seja, a chamada não foi conectada, ela entrou em fila de atendimento, tocou efetivamente em algum ramal, se tinha algum disponível, ou todos estavam ocupados, não tocou, e o cliente foi lá e desligou, tá? Então a gente tem, por exemplo, essas chamadas perdidas. Isso aí é importante, que nem o Bicudo falou, para, em cima desse relatório, você pega esse relatório e liga de volta para o cliente. Você faz um callback para o cliente, porque muitas vezes é importante você ter esse atendimento, né? É bacana você pegar, você faz um batimento para ver se esse cliente não ligou de novo, foi atendido, tá? Então, ou seja, normalmente você sempre vai utilizar mais de um relatório para fazer essa gestão. Então você verifica, poxa, eu tive mais uma chamada desse cliente, foi atendida? Ok. Não, esse cliente aí não entrou de novo em contato. Liga para ele de volta, entendeu? Faz esse trabalho de atendimento, que é super importante, tá? Vocês podem notar que ele ficou, esse caso aqui, ó, ele ficou o Bidut 18 na URA, e aí exatamente. Ele desligou ou a chamada caiu, né? Então ele não foi atendido por uma pessoa, né? Por um atendente. E aí fica em branco aqui porque não tem o número do agente nem o nome do agente. Então você consegue fazer o rastreio. Eu acho que é um relatório bem bacana, principalmente no final. Você bate o olho aqui, a hora que você faz o filtro, você colocar num filtro lá dentro do Excel, por exemplo, você já coloca lá, ó, perdida. Você já vai ter todo mundo que foi perdido. Se você colocar aí mesmo, ele já mostra, viu, Bicudo? Coloca lá no filtro lá. Coloca ali em buscar, ali muda o... Deixa eu só pôr um tempo aqui, né? Da fila? Põe perdida ali, escreve perdida. Aqui? Não, ali ó, em número da fila, coloca ali o status dela, por exemplo. Status eu escrevo perdida. Isso. Muda a data lá, porque esse relatório é recente. Põe a data de hoje, o final põe a data de hoje. Peraí. Show. Beleza? Então assim, aí você obviamente não tem o número de agente, né? Porque ela não foi atendida por nenhum agente.
Mas ali você consegue ver, por exemplo, você retira esse relatório e liga para esses clientes de volta, entendeu? Isso é importante para você manter a qualidade do seu atendimento, manter a qualidade da sua operação, manter a qualidade do seu produto, do seu serviço. Isso é bacana, tá? Show de bola. Pessoal, e com isso a gente encerra o segundo módulo aqui de relatório.